Então vamos nesse momento fechar nossos olhos por uns segundos, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus e pedindo que possamos ter um melhor entendimento das palavras do Evangelho, que possamos nos fortalecer nesse Evangelho, que possamos nos consolar com esse Evangelho e que ele hoje possa ir diretamente aos nossos corações, aquilo que nós necessitamos ouvir, nos fortalecer e que o Mestre Jesus possa estar conosco neste momento, a espiritualidade amiga, nos fortalecendo e principalmente nos dando um entendimento para que ela possa nos ajudar nessa nossa caminhada, que esses ensinamentos possam nos fortalecer nessa nossa caminhada terrena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Termal, bom dia aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. O tema da nossa fala hoje é momentos difíceis. E para ajudar na nossa reflexão, eu busquei o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, ele começa com a passagem do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, toda justiça, toda bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Como Deus é justo, essa causa deve ser justa.
Eis o que todos devem compenetrar-se. E assim diz Kardec. Ele diz mais. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa, pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se que estamos suficientemente maduros para compreendê-la, ele revela, através do Espiritismo, pela voz dos Espíritos. Então vejam, meus irmãos, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, essas aflições, elas podem ser de duas espécies, elas podem ter duas origens, causas atuais, ou seja, na vida presente, e causas anteriores das aflições, ou seja, consequência de outras vidas. Mas independente de serem atuais ou anteriores, essas provas, essas aflições, elas fazem parte de um processo. As provas da vida fazem a gente progredir. Quando a gente consegue suportar com resignação e sem revolta. Mas por que isso acontece? E aí, eu gostaria de citar uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 614, quando Kardec faz a seguinte pergunta. Essa questão 614, ela está no livro 3º, que fala das leis morais. Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? E os espíritos, eles respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Se prestarmos atenção à resposta dos espíritos, vamos entender o porquê do nosso sofrimento. E vamos entender a fala de Jesus. Mas o caso é que a gente ainda tem dificuldade para entender. E aí, eu me socorri de uma outra questão que está no Livro dos Espíritos, que é a questão 919. E ela diz assim, vamos lá. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Essa é a questão 919. Essa pergunta feita por Kardec aos espíritos. E quem responde a esta pergunta é Santo Agostinho. Ele diz assim, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec estende a pergunta. 919A. Ele diz assim, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual o meio de chegar a isso? Então, Kardec está perguntando, como a gente faz para se conhecer? E Santo Agostinho responde, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever,
se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. O que Santo Agostinho quer nos dizer aqui? Que devemos olhar para dentro de nós. Não tem jeito. Precisamos parar um minuto que seja, sairmos do piloto automático que nos encontramos nos últimos tempos, não é mesmo? E procurarmos em nós onde está o problema, qual a solução. Porque está tudo dentro da gente, acreditem. Não vamos encontrar fora o que está dentro. A questão é simples, no sentido de vamos analisar nossa vida, nossas atitudes, nossos comportamentos diante das pessoas e situações, nossas palavras diante das pessoas e situações. Vamos colocá-las diante dos ensinamentos de Jesus, da lei de Deus. Elas estão em conformidade com a lei de Deus? Se elas estão em conformidade com a lei de Deus, ok. Eu estou sofrendo ainda assim. Eu vou ser resignado, como Jesus ensinou. E esperar, como Ele também ensinou. Agora, as minhas atitudes, elas não estão em conformidade com a lei, com os ensinamentos de Jesus. E eu já consigo identificar onde eu estou equivocada. Eu vou corrigir, como Jesus ensinou. Eu vou seguir em conformidade com a lei divina. Mas vejam, para que eu consiga fazer isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso olhar para dentro, como Santo Agostinho fala aqui. E mais, é preciso que a gente queira. Senão, não tem milagre. Nada acontece. O progresso, ele só acontece através do trabalho. Mas voltando à questão 614. Vejam, nosso sofrimento, ele é fruto do nosso afastamento da lei de Deus. Vejam, aqui tem coisas que devemos fazer e outras que não devemos fazer. Jesus nos ensinou. Vamos lá na questão 886. Jesus nos ensinou o que devemos e o que não devemos fazer. 886. Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aqui a gente já começa a visualizar a lei natural, a lei divina que eles falam na questão 614, que diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Vejam, benevolência para com todos é o que devemos fazer. Indulgência para as imperfeições alheias é o que devemos fazer. Perdão das ofensas é o que devemos fazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Nós podemos citar alguns capítulos para que a gente possa visualizar todo esse contexto, que é muito importante, o que eles falam nessa questão 614 sobre a lei natural. Vejam, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá: bem-aventurados os pobres de espíritos. O que isso quer dizer? O que ele fala é sobre a humildade, sobre a virtude da humildade. O capítulo 8
do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. O que ele diz aqui? Ele fala sobre a virtude da simplicidade, fala sobre a virtude da humildade. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo fala bem-aventurados os mansos e pacíficos. O que temos aqui? Nesse capítulo ele fala sobre a afabilidade, sobre a doçura, sobre a obediência, a resignação, a paciência. No capítulo 10, ele fala sobre os bem-aventurados os misericordiosos. Lá nós vamos encontrar as virtudes da indulgência, o perdão das ofensas. Nós vamos aprender sobre a tolerância. São tudo coisas que a gente tem que fazer. O capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Aqui entra toda a moral de Jesus. Quando fala sobre a lei de amor, quando fala sobre a fé, a caridade para com os criminosos. O capítulo 12, amar os inimigos. Lá nós vamos encontrar os ensinamentos sobre pagar o mal com o bem, o não desejar a vingança. O capítulo 15, que fala fora da caridade não há salvação. Vejam, irmãos, é um código divino. É um código divino. E nós temos que respeitar essas leis. Mas, infelizmente, nós banalizamos essas leis. Porque os ensinamentos de Jesus, eles vão de encontro ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Por isso nós não conseguimos. Nós banalizamos essa lei, esse código divino. Porque não entra na nossa cabeça como nós vamos amar o inimigo, como ele está falando ali. Não entra a importância do perdão na nossa cabeça. Porque na nossa cabeça, se perdoarmos, nós seremos taxados de bobo. Que é impossível amar o inimigo. E aí o que acontece? Nós infringimos a lei de Deus, como eles estão falando ali na questão 614 do livro dos Espíritos. Porque a lei de Deus fala que nós devemos perdoar. E se nós não perdoamos, o que acontece? Nós sofremos. E aí a gente precisa entender que, por exemplo, amar o inimigo não é ter o mesmo sentimento que nós temos com um filho, com um pai, um amigo. Quando ele fala amar o inimigo, ele quer dizer que é não ter ódio, não é ter o desejo de vingança. É orar por aquela pessoa que nos fez o mal. Mas cadê o nosso esforço para entender os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, a lei de Deus? Não é verdade? E aí nós vamos encontrar exatamente esse ponto lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler para vocês. Vejam, Kardec pergunta assim: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os Espíritos respondem assim para nós: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Vejam que tudo está na nossa vontade, no nosso esforço. Vejam, vou ler uma outra questão, 913. Logo, próximo a essa. Kardec pergunta assim: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E eles respondem: já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles,
não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem, nesta vida, quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E aí eu vou para 919. Por quê? Porque os espíritos falaram que a gente tem que destruir o egoísmo, né? E aí ele fala assim, então qual é o meio de se destruir o egoísmo? É a 917. E eles respondem, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação, sua própria educação, né? O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E aí os espíritos seguem falando sobre isso, mas um ponto principal aqui, ele diz que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações de povo a povo e de homem para homem. Então vejam, princípios da caridade e da fraternidade. Lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, vamos lá, nós encontramos uma fala de Lacordaire, é um espírito que deu uma manifestação e ele falou sobre o orgulho e a humildade. Ele diz que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. E nós tivemos grandes exemplos, mas que eles são poucos seguidos. Vejam a fala dele. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento, ele nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Emmanuel, no capítulo 11, ele fala sobre o egoísmo. Ele diz, o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Eu digo coragem porque essa é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso, o maior obstáculo à felicidade
os homens. Então vejam, meus irmãos, como a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Como Santo Agostinho nos fala. Para o final do dia, a gente rever nossas atitudes, nossas palavras. Então, vejam, meus irmãos, diante dos momentos difíceis, paremos. Paremos para ouvir Jesus. Nosso sofrimento é fruto do nosso afastamento das leis de Deus. Sejam nessa vida presente ou fruto de outras vidas. Nosso afastamento do amor, nosso afastamento das leis divinas. Aqui, amor no sentido mais profundo do termo. O amor através do respeito ao próximo, o amor através da indulgência, o amor através do perdão, da paciência, da resignação, da humildade, da caridade, de todas as virtudes ensinadas e exemplificadas por Jesus. Para finalizar, eu gostaria de ler a mensagem que motivou essa reflexão de hoje, que chama Momentos Difíceis. Ela está no livro Na Sublimação da Alma, de Lúcia Cominato, e ela foi dada pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. Ela começa falando sobre essa passagem que nós falamos de hoje, né, do capítulo 5, que é a aflição, a justiça das aflições, né? Quando ele diz, o homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. E aí ela diz assim, recorda alguns dos ensinamentos que Jesus nos legou e que tu mesmo já aprendeste, e procura modificar para melhor o teu modo de ser e de agir. Não permitas que as situações difíceis que estejas a atravessar te levem ao desânimo, à desesperança e à falta de fé. A ti muito tem sido dado em amparo espiritual, mas nem sempre percebes a presença de amigos ao teu lado, incentivando-te à luta e à coragem de vencer. Se passas hoje por momentos que exigem de ti mais esforço, paciência e dedicação, não desanimes ainda assim. Reergue-te da apatia que no momento esteja a te envolver e busca lutar com mais ânimo e fé. Tudo na vida é passageiro. Os dias difíceis são momentos de aprendizado. Naturalmente, algo mais ainda estejas precisando aprender. A conquista das virtudes que haverão de engrandecer-te aos olhos sacrossanto de Deus Pai. Exige esforço e boa vontade para que consigas, primeiramente, superar tuas tendências negativas. Se te acomodares aos teus erros, às tuas fraquezas interiores, e deixares que a revolta, o cansaço e a queixa se instalem e tomem conta do teu ser, jamais conquistarás uma vida de mais paz e de algumas alegrias que levem a sentir-te um pouco mais feliz. Não percas a coragem, apesar de tudo o que hoje estejas a passar. Se a tudo suportares com paciência e fé, estarás preparando para ti mesmo dias melhores e um amanhã radioso de luz e de paz. Então, meus irmãos, eram essas as reflexões. Eu espero ter ajudado de alguma forma nesse momento que você passa por momentos difíceis, que você encontre a força, o amparo e o consolo
nos ensinamentos do Mestre Jesus. Eu agradeço pela oportunidade que me foi dada pela casa de Francisco de Assis. Desejo a todos, nesse final de semana, nesse sábado, muita paz, muita luz a todos. Bom, em primeiro lugar, agradecendo a Deus, nosso Pai, aos amigos que cuidam dessa cidade, em nome de Jesus, a todas as pessoas que estão escutando, que fizeram a caridade de sintonizar com a rádio. Muito obrigado. Obrigado em nome de Nosso Senhor da Vida. Vamos pedir que, se você está no carro, você olhe para fora, o céu azul. Se você está no campo, você olhe essa grama, essa terra maravilhosa que nosso Pai Deus nos permite pisar com nossos pés. Você está na praia, olhe as ondas do mar, infinito. Você tem seu filho perto nos braços, aperte ele contra seu coração. Mas também aos queridos pais e mães que têm aqueles filhos que não conseguem dialogar com eles. Abrace seu filho com pensamento, com coração. Aos filhos que não têm diálogo, contato com os pais, que eles agradeçam a reencarnação. E assim, Senhor da vida, sintamos que a luz, como esse sol de hoje, penetra por nossa cabeça e vai iluminando nossa mente, nossos olhos, para que eles sejam mais amorosos, nossos ouvidos, para que a gente consiga escutar com amor nossas palavras, que sejam cada dia mais doces, mais afáveis, para que nós possamos, Jesus, emitir esse amor que nos inunda. E assim essa luz vai iluminando nosso coração, nosso corpo inteiro envolto nessa luz, nessa paz. Jesus querido, hoje nós conseguimos conectar-nos com Deus, com a natureza, com esses fluidos que os amigos espirituais nos trazem com essa medicina para a cura da alma, para a cura do corpo. Curai, Senhor, nossas feridas. Arrebentai as nossas correntes com o passado. Ajudai-nos a desenvencilhar-nos dessas emoções tão duras que ainda ficam no coração. E dai-nos a tua paz. Auxiliai-nos a praticar o amor, porque é o caminho da nossa felicidade. É a lei do progresso. Que assim, Senhor, nossa gratidão infinita pela oportunidade que nos destes hoje, agora, nessa manhã, de luz, junto a esses amigos, junto à espiritualidade e a essa rede que os espíritos espíritas colocam sobre todos nós. Que possamos, a partir de hoje, nos conectar com Deus cada dia mais. Que assim seja.